vídeo aqui não vai ter roteiro nenhum. Ele é bem do improviso, pra falar a verdade. Mas recentemente eu postei um vídeo aqui no Fred Girnos falando o Alonso é uma raposa e reagindo basicamente ali ao Mind Games que ele fez com o Mark Webber no GP da Coreia do Sul de 2010. Um dos motivos de eu odiar o Mark Webber, inclusive. Não odiar, mas ter um hate. O que praticamente é quase odiar. Mas eu não odeio a pessoa Mark Webber, o piloto talvez. Mas naquele vídeo eu começo fazendo uma reflexão, né? Pra chegar nesse ponto. Como às vezes eu faço. Às vezes eu faço uma reflexão que presta, às vezes não. É uma verdade muito pouco falada no automobilismo. No esporte em geral. No futebol você tem uma vozinha ou outra que comenta sobre o assunto. Mas no automobilismo em geral, essa é uma conversa que é muito pouco falada. E que pra mim é bizarro que, tipo assim, não seja necessariamente... que as pessoas tenham dificuldade talvez em ver isso. Acabou a bateria da câmera enquanto eu gravava. Cara, hoje o dia, acho que o universo não queria que eu gravasse vídeo mesmo, essa é a verdade, velho. Porque o outro vídeo lá, assim, eu tô gravando esse logo em sequência do outro vídeo que vocês viram hoje. Né, que eu falo que eu gravei por meia hora e eu descobri que o gravador não tava captando, o microfone não tava... O gravador do microfone não tava ligado. E daí no meio desse vídeo aqui, a câmera desliga porque acaba a bateria. Dito tudo isso, eu vou falar com vocês aqui agora. O tema, nem lembro onde eu parei, faz tanto tempo já, o que eu tava falando? No vídeo do Alonso ali em questão, eu faço uma reflexão toda sobre a situação de que o fato de você chegar na Fórmula 1 te coloca num nível que você está acima da média geral dos pilotos. E um dos exemplos que eu falo, né, é usar o Nikita Mazepin. E eu vou trazer o comentário antes de começar a falar. Basicamente, o Lunes Gameplays ele fala: até o Mazepin era bom, me pegou um pouco. No geral, você tem boas opiniões, mas esse forçou a barra. O Mazepin depois foi pro Endurance e andou muito mal também. E antes de eu responder, eu só quero deixar claro, tipo, eu não tô criticando muito, pelo contrário, não tô falando que o Lunes aqui é um merda, eu já sei que vai ter gente que vai falar, olha ele xingando o inscrito. Não, ele pegou, ele deu a opinião dele, e eu vou dar, tipo, a minha opinião e responder, porque o foco daquele vídeo não era falar sobre isso, né? Mas esse vídeo aqui, eu vou explicar pra vocês a minha linha de raciocínio. Porque, primeiro assim, pegar e só botar as aspas, até o Mazepin era bom, tira, de certa forma, um contexto da minha fala no próprio vídeo. Que é exatamente o fato de que um piloto que chega na Fórmula 1, ele é bom. Ele é bom para a Fórmula 1? Não necessariamente. Porque o Mazepin, ele não tinha nível pra Fórmula 1. O Mazepin, ele definitivamente não tinha. E ele só chegou na Fórmula 1 por causa de dinheiro. Isso é um fato. O Mazepin só chegou na F1 por conta de dinheiro. Ele não tinha nível e ele não era bom. Ele era péssimo na Fórmula 1. Isso significa que ele era um péssimo piloto? Ele era barbeiro, isso é fato. Ele era muito barbeiro. E como piloto, ele era barbeiro pra caramba, assim. Mas quando você compara com o que é o nível da média geral dos pilotos no mundo, assim, na história não, mas do global, assim, da média que existe dos pilotos hoje, eu afirmo que sim, ele é bom, Latifi é bom, Logan Sargent é bom, Nick DeVries é bom, são todos pilotos que foram péssimos na Fórmula 1. Péssimos na Fórmula 1. Mas a Fórmula 1, a gente tá falando do que é a nata da nata da nata do automobilismo mundial. A gente tá falando, tipo, dos melhores pilotos do mundo. Você ser péssimo na Fórmula 1 é porque você tá competindo com o que é o melhor que você tem dos pilotos. Claro que você tem pilotos muito bons que não necessariamente são na Fórmula 1. Eu acho que o Alex Palou é um caso disso. Eu acredito que o Alex Palou teria nível tranquilamente pra correr no grid da Fórmula 1 atual. Tranquilamente. Mas eu não... Tipo assim, o ponto que eu quero dizer é... Você ser péssimo na Fórmula 1 não te qualifica como um piloto ruim. Claro que os Mazepin, assim, primeiro, antes também de qualquer pessoa que aparecer no chat, já tá defendendo o Mazepin, ele é defensor. Eu quero que o Mazepin se foda, eu odeio esse ser humano, eu acho um bosta. Mas é porque como ele foi o trigger, né, pra fazer esse vídeo, eu vou usar ele como exemplo na conversa aqui geral. Mas eu quero que ele como ser humano se foda, eu acho ele um bosta. E assim, como piloto, ele é barbeiro. Um dos pontos é que ele é um piloto barbeiro pra caramba. Ele comete muitas agressividades desnecessárias na pista. Mas, pegando a carreira dele como piloto, né? Ele teve resultados nas categorias de base que talvez não necessariamente para a Fórmula 1, mas que justificam uma carreira decente que ele tenha no automobilismo. Porque ele competiu na GP3 de 2018, na GP3 de 2018 que ele foi vice-campeão atrás do Antoine Hubert, Hubert, né, francês, né, tem que puxar o R. Antoine Hubert. E ele terminou na frente de pilotos como Callum Ilott,
que corre hoje na Indy. Ele terminou na frente de pilotos como David Beckman, que correu na Fórmula E. Ele terminou na frente de pilotos como Devlin De Francesco. E depois ele vai pra Fórmula 2, ele faz um péssimo ano, em 2019, ele termina na... Que posição? Ele termina bem mal, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui que eu me fugiu agora a posição. Ele termina em 18º lugar no primeiro ano dele de Fórmula 2, ele vai bem mal, o ano que o Nick DeVries é campeão, mas depois em 2020 ele vai lá e termina em 5º lugar. E vencendo corridas, disputando, terminando lá na frente. De novo, ele é barbeiro, ele tem essa característica dele que ele realmente é barbeiro. Mas esse é o ponto que eu quero trazer aqui. Ele, nas categorias de base, mostrou um determinado nível que colocou ele na frente de muita gente, de uma massa grande de pilotos. Justificava ele ir pra Fórmula 1? Não. O dinheiro colocou ele na Fórmula 1, isso é um fato, e eu não vou mudar de opinião em relação a isso. Mas eu não acho errado você falar que um piloto como o Nikita Mazepin, quando você compara com a média global dos pilotos, é um piloto bom, ponto. Bom ponto. Ele não é nada fora do comum, não é nada fora da curva, não é nada uau, mas é um bom piloto, ponto. E você pega esse mesmo grid dele, que ele competiu em 2019, você tem Mick Schumacher, que tá fazendo um ótimo trabalho na WEC, você tem o Callum Ilott, que tá fazendo um ótimo trabalho na Indy, você tem o Tsunoda, que tá tendo dificuldades na Fórmula 1 hoje, mas o Robert Schwartzman, que fez uma grande temporada na Indy nessa temporada. Pilotos que ele competiu, venceu corridas com ele, terminou na frente do Joe, ele terminou na frente de Christian Lundgaard nessa temporada. Na frente de Louis Deletraz, na frente de Felipe Drogovic. Isso significa que ele é melhor que esses caras ou pior que os caras que terminaram na frente dele? Não necessariamente, porque analisar só tabela não funciona no automobilismo. Não é assim que você analisa automobilismo. Tem muitos contextos e muitas histórias, muitas coisas que envolvem isso. Mas o ponto que eu quero trazer principal é, o cara, assim, pra ele chegar, de novo, assim, o dinheiro facilitou o caminho do Mazepin, isso é um fato. Mas pro cara chegar no nível de pilotar e disputar lá na frente, vencer corridas, tá lá na frente não só em uma categoria, mas 2 categorias de base ali da Fórmula 1. O cara passar do kart, o cara passar das Fórmulas 4, o cara passar da Fórmula Regional, o cara passar da Fórmula 3, o cara passar... Cara, essa é uma escadaria gigantesca. Tipo, a cada uma dessas categorias você pega, tipo, 4, 5 melhores que vão pra próxima. E daí esses 5 melhores dessas categorias se juntam e correm ali no que é a Fórmula 4. E daí, tipo, 3, 2 desses vão pra próxima. E a mesma coisa, junta esses 3, 2 melhores de cada um e vão pra próxima. E a mesma coisa, os 3, 4 melhores sobem. E fica nisso. Você passa por um processo de funil gigantesco pra chegar ali. E o dinheiro dele facilitou. Isso é um fato. De novo, o dinheiro do Mazepin facilitou ele chegar nisso tudo. Mas, cara, nas categorias que ele competiu, a GP3, na Fórmula 2, ele teve resultados minimamente respeitáveis, de novo, apesar das barbeiragens, que ele é um piloto que tem essa barbeiragem no histórico dele. E eu digo mesmo pra Latifi. E eu digo mesmo pra Logan Sargent. É que o Latifi ele acabou se aposentando depois que saiu da Fórmula 1, desistiu de continuar no automobilismo. O Sargent tirou um ano sabático e vai voltar agora. Eu tenho certeza que onde quer que o Sargent for, ele vai se dar bem. E eu tenho outros exemplos disso. Jack Aitken é um cara completamente random que você não ouviu falar. Mas ele chegou até a Fórmula 2, não disputou título de Fórmula 2, mas disputou lá em cima na Fórmula 2, né? Aqui só pra não ter falado nenhuma merda, mas em 2019 ele termina em 5º lugar, o Jack Aitken termina em 5º lugar na Fórmula 2, ele vence corrida. Em 2020 ele faz uma corrida pela Williams, aquele GP de Sakir que o Sérgio Pérez vence, o Jack Aitken corre pela Williams, porque o Russell vai pra Mercedes, e ele é da academia da Williams, sobem ele. E ele causa um acidente, ele bate o carro naquela corrida e quebra a asa dianteira, que causa um dos safety cars, que tem toda a treta envolvendo ali os problemas que deram o Russell e tiraram o que seria a primeira vitória dele na Fórmula 1. E esse é um cara que, assim, não foi relevante nas categorias de base, pegou um 5º lugar na Fórmula 2, correu uma corrida de Fórmula 1 e desapareceu do mapa. Ele tá disputando o título da DTM esse ano. Ele está disputando o título da DTM esse ano. Então, assim, o ponto que eu quero trazer é, o cara, pra você chegar nesse nível de estar próximo de ir pra Fórmula 1 só, já te coloca acima da média global. O Mazepin, ele não correu tanto depois de parar com a Fórmula 1. Então não tem tanto, assim, material pra gente analisar. Depois que ele parou com a Fórmula 1, ele correu na Asian Le Mans Series, na 99 Racing. Ele ficou em 4º lugar nas 2 temporadas que ele correu. Mas foram poucas etapas, então não... no 4º lugar no geral da tabela, né, no caso. Em 4º lugar no geral da tabela. Mas foram poucas corridas e só 2 etapas, só 2 séries que ele participou, né? 2 anos, 2 temporadas. Nossa, não sei falar português. 2 temporadas que ele participou, que foi 23 e 24. Então, assim, ele realmente não seguiu a fundo a carreira. A questão da guerra não ajudou muito, obviamente, né? Por conta de também ser um piloto que quer usar a bandeira russa. Então, isso definitivamente não ajudou muito ele também a seguir no automobilismo.
Mas, cara, um piloto que chega nessa assim, esse é um bagulho que no Brasil, principalmente, eu vejo que acontece com muita frequência, especialmente no futebol. As pessoas, às vezes, elas não têm essa noção da dificuldade que é você passar do funil pra ser um atleta profissional. Cara, por exemplo, no Brasileirão, a gente deve ter o quê? Se eu não me engano, são 700 jogadores profissionais. Quantos jogadores estão inscritos no Brasileirão? Aqui, são 700 atletas mais ou menos ali registrados pelos 20 clubes da disputa do Brasileirão Série A. 700 pessoas. 700 seres humanos. Quantas crianças no Brasil não querem ser jogadores de futebol? Quantas? Pra 700 caras chegarem. E claro que tem um ou outro que talvez não tenha nível pra estar na Série A, ou talvez o nível dele seja a Série B, etc e tal. Mas a maioria que tá lá, ele é muito melhor do que você. E porque eu sei que tem gente que fica, olha esse perna de pau, eu me daria bem. Se eu jogasse, você... Meu irmão, tudo bem, pode ser que você não levou a sério o suficiente quando você era mais novo, você não teve um olheiro que te viu. Beleza. Os caras que estão lá, eles são bons. Eles são bons. Se você sentar no seu sofá xingando o seu atacante porque errou um gol, se você bota ele pra jogar na tua pelada, ele humilha vocês. Um zagueiro, você bota o zagueiro pra na sua pelada lá, ele não vai deixar um chute sair naquele gol. Ele não vai deixar você fazer um drible naquela partida que ele vai roubar todas as suas bolas. Porque o cara que tem o nível pra jogar na primeira divisão, ele é foda. E isso porque eu vou na primeira divisão do Brasil. Você pega outros campeonatos ali que tem uma concentração maior de talentos, como a Premier League. O cara pra chegar na Premier League, bicho, ele é muito, muito, muito fora da curva. E aqui a gente tá falando de uma média de 700 jogadores na liga, né? E futebol tem no mundo inteiro. Fórmula 1 são 20, maluco. Ano que vem 22. O mundo inteiro tentando compor essas 22 vagas. Então você chegar perto, você estar ali do lado, próximo, fazendo parte da discussão de entrar nessa brincadeira, te coloca muito acima da maioria. Você tá muito acima da média. E esse é o ponto que eu quero dizer. De novo, o Mazepin, eu não acho que ele tinha um nível pra Fórmula 1. Nunca teve. E por isso que eu não falo que ele é muito acima da média. Eu não acho que o Mazepin é muito acima da média. Eu não acho nem perto disso. É o que eu falei. O Mazepin, pra mim, ele é... Quando você compara com a média geral global do que é ser um piloto. Ele é bom, ponto. Ele é bom. Eu tenho certeza que se você botasse ele em categorias... Outras categorias, como o próprio DTM, essas daí da vida, essas outras categorias de turismo na vida, ele iria ter boas campanhas. Ele iria ir bem. Quase derrubei aqui a ring light de novo. Ele iria ir bem, sim. Ele iria fazer boas temporadas. Não sei se necessariamente disputar o título, mas ele faria boas campanhas, faria boas corridas, faria boas temporadas. Ele não seria afundado lá no fundo. Porque a gente tem essa visão pelo que a gente viu na Fórmula 1. Só que, de novo, na Fórmula 1 ele tava competindo com a elite da elite da elite. E lá, ele não tinha nível. Ele era péssimo pra competir com esses caras. Ele não tem nível pra competir com esses caras. Agora, por tudo que ele passou, por todo o funil que ele venceu, e, de novo, o dinheiro ajudou, mas ele teve resultados também pra isso. Nas categorias de base. Por todo o funil que ele passou pra chegar onde ele chegou, eu afirmo com tranquilidade. Qualquer piloto que chegue, que conquiste coisas como ele, como o próprio Jake Aitken, que tá disputando o título da DTM esse ano. E foi quinto colocado na Fórmula 2 em 2019. Qualquer piloto que faça isso, que chegue próximo disso, ele é um bom piloto na média geral e vai se dar bem em qualquer categoria que for. Quantos pilotos da Fórmula 2 que, tipo, ficam perdidos ali no meio da tabela, 10º, 9º lugar, que vão pra Indy e fazem grandes carreiras na Indy? Quantos pilotos não fazem isso? Porque esse é o bagulho, cara. Aqui a gente tá falando de um funil gigantesco pra te cortar até a Fórmula 1. E você chegar longe nesse funil, você chegar bem nesse funil, te coloca acima da média geral global. Pro nível da Fórmula 1 ele é péssimo. Pro nível da média geral global, eu coloco ele aqui à frente. Por isso que eu digo, ele é um bom piloto, ponto. Ele é barbeiro pra caralho, Eu quero que ele se foda, eu quero que ele... Não posso falar o que eu quero que aconteça com ele. Eu quero que ele se foda. Mas falando de nível de piloto, e assim, o ponto principal foi o Mazepin aqui do vídeo, porque foi o que veio a discussão, a partir do comentário do Looney Games. Gameplays. Mas qualquer outro que a gente falasse, né, que foi fracassado na Fórmula 1. Na Fórmula 1 mais atual, claro, porque antigamente era mais fácil de você burlar caminhos pra chegar. Eu digo na Fórmula 1 atual, que é mais rígido esse controle de chegada. Apesar de que o dinheiro ainda faz muita diferença, claro. Logan Sargent, Nicolas Latifi, Nick DeVries. Nick DeVries foi campeão da Fórmula E, pelo amor de Deus. Então, assim, eu mantenho o meu ponto. De tudo isso, eu quero que o Mazepin se foda. Eu até religuei rapidamente, só pra trazer, porque tem um comentário, uma resposta no meu comentário, só pra eu falar aqui, que eu acho importante. Mas de um cara que trouxe uma reflexão muito interessante da questão, tipo assim, muita gente pega e fala que Massa, Barrichello eram pilotos medíocres, por exemplo, por terem sido vice-campeões do mundo.
Meu irmão, o nível que você precisou pra ser vice-campeão do mundo de Fórmula 1, tu é tipo um piloto foda pra caralho já. Não à toa, Barrichello vem pro Brasil e domina e vence Stock Car, é campeão de Stock Car, é campeão de NASCAR Brasil, como eu já fiz vídeo aqui, tá ligado? O Felipe Massa foi vice-campeão da Stock, esse ano acabou pra ele muito por conta dos acidentes, já quebraram qualquer chance dele ser campeão. Mas esses caras, eles são muito acima da média. O nível que tu precisa pra ser vice-campeão do mundo da Fórmula 1, independente de qualquer... Quando a gente, mano, de novo, quando eu falo, esse cara é pipoqueiro, esse cara é ruim, esse cara é horrível, eu tô falando isso pro nível da Fórmula 1. Porque, pro geral, o cara é foda. Por isso que eu sempre defendo a ideia. O Rubens Barrichello é foda. E só porque eu queria que esse fosse o final do vídeo aqui, eu quero que o Mazepin se foda.